Deus, fala conosco, Deus. Me usa nessa manhã, me inspira e me dá graça suficiente para falar aquilo que meu irmão e minha irmã precisam ouvir, que venha a inspiração da tua parte, que eu seja uma ferramenta, usado pelo Senhor do jeito que o Senhor achar melhor, em nome de Jesus. Amém. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Muito bem. Imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Deixa eu ajustar uma coisa importante. O texto ensina para nós que Jesus estava ensinando. E eu acho importante nós começarmos a conversa falando sobre o ensinamento, falando da importância do aprendizado. A Bíblia nos ensina que o povo perece por falta de conhecimento. Quando o povo deixa de aprender, o povo começa a ter dificuldades na vida, isso em qualquer área da vida, principalmente na área espiritual. Principalmente na área espiritual. Por falta de conhecimento, muitas vezes, a pessoa ela acaba dando muita trombada. A falta do conhecimento espiritual faz com que a pessoa, muitas vezes, ela tenha comportamentos que são comportamentos equivocados, comportamentos que mais trazem dificuldade, mais trazem problema do que resolvem a situação. Então, o aprendizado ele é importante. A Bíblia ensina para nós. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu na beira do caminho. Vieram as aves e as aves comeram aquela semente que caiu à beira do caminho. E aí Jesus explica a parábola. Lógico que a parábola fala da semente que caiu no meio das pedras, da semente que caiu no meio dos espinhos, da semente que caiu numa terra boa. Mas nós, dentro dessa nota de introdução, nós vamos ficar com a semente que caiu na beira do caminho. Quando Jesus está explicando a respeito dessa semente, ele fala, é a semente que é plantada. Ele fala, a semente é a palavra de Deus e a terra é o coração do homem. A semente que caiu na beira do caminho é aquela palavra que foi plantada no coração. Mas a pessoa, ela não entendeu. E como ela não entendeu, o inimigo veio e arrancou a palavra de dentro do coração dela. O inimigo roubou aquela palavra. As aves são representadas, ou estão representando ali o inimigo, que rouba a palavra do coração. Por isso é importante a gente entender a palavra. Por isso que é importante a gente aprender a palavra. Por isso é importante nós termos contato com a palavra. Em um outro texto bíblico está escrito assim, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecerão a verdade. E em um outro texto ainda está escrito, Jesus dizendo, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Quer dizer, a Bíblia, ela nos aponta, ainda ontem eu estava sentado estudando a Bíblia com o Rafael,
E nós estávamos conversando e falando exatamente da Bíblia. A Bíblia que foi escrita por 40 homens, inspirada por Deus, 40 homens distintos, diferentes um do outro, em época diferente, receberam a inspiração de Deus, um período de 1.500 anos de diferença de um para o outro, dentro de 1.500 anos, 40 pessoas inspiradas, escrevendo aquilo que Deus dava a eles através da inspiração. E assim a Bíblia ela foi escrita. Então, a Bíblia, tem gente que fala, a Bíblia é escrita por homens. Sim. A pessoa ia querer que ela fosse escrita por o quê? Por um ET? Por um extraterrestre? Não, a Bíblia foi escrita por homens. Mas ela foi inspirada por Deus. E em cada uma das citações bíblicas não há contradição. A Bíblia por si só ela se completa. A Bíblia por si só ela se explica. Uma das regras do entendimento da Bíblia é assim, a Bíblia por si só ela se explica. Você vai fazer a leitura da Bíblia e a Bíblia, a própria leitura vai dizer o que é que está acontecendo. Então não há necessidade de nós, de repente, inventarmos um monte de história para que aquela situação... Não há necessidade. Nós precisamos entender a importância da simplicidade. Simplicidade em relação à palavra de Deus, em relação à vida com Deus, em relação ao nosso culto a Deus. Eu não estou dizendo com isso que se alguém quiser ser mais profundo, mais complexo, a pessoa vai estar errada. Não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que é importante nós sermos simples e entendermos aquilo que nós vamos fazer uso no dia a dia, e isso vai nos conduzir à vitória dia após dia. A importância, isso é importante. Às vezes a pessoa ela quer entender tanto, acaba não entendendo nada e abandonando a intenção de aprender alguma coisa. Então, Jesus ele estava ensinando. Havia ali naquele dia um grupo de pessoas ouvindo Jesus, igual nós estamos aqui ouvindo Jesus falar através da minha vida. Jesus que está ensinando aqui, na pessoa do Espírito Santo, ele está falando com cada um de nós. A palavra, ele é a palavra está entrando dentro do nosso coração. Jesus estava ensinando. Agora, é curioso que ali o verso 11 diz assim, ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente já fazia 18 anos. Quer dizer, a Bíblia não fala quantos anos a mulher tinha. A Bíblia fala que doente ela estava há 18 anos. E a Bíblia ensina assim, ela estava doente por causa de um espírito que estava trabalhando na vida dela. E isso é importante para nós pensarmos. Toda dificuldade ela é por causa de um espírito? Não, nem toda. Tem dificuldade que nós mesmos trazemos para a nossa vida. Seja por conta de desobediência, seja por conta de independência, aquele espírito independente que faz com que nós façamos o que achamos melhor fazer. Ontem mesmo, nas células, foi falado a respeito do Balaão. O Balaão, ele trouxe para a vida dele uma dificuldade que não era necessária. Ele havia sido chamado para amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Porque o Balaque, juntamente com os midianitas, eles criaram na cabeça deles uma história. Que história, pastor? A história que os israelitas já haviam lutado contra os amorreus, destruído tudo por onde eles passaram, e agora eles estavam passando pela região de Moabe,
Então, se eles fizeram assim antes, agora eles fariam novamente. A cabeça deles pensou desse jeito. A dificuldade, o problema veio na vida deles por causa da própria cabeça deles, que não tava pensando da melhor forma possível. Então, toda dificuldade vem por causa de um espírito? Não. Tem dificuldade que vem por conta da nossa teimosia mesmo. Tem dificuldade que vem por causa da nossa falta de cuidado em relação a nós mesmos, em relação à nossa família. Então é importante a gente pensar que às vezes nós chegamos para o templo e nós queremos que Deus nos dê respostas, mas muitas vezes a maior e melhor resposta que Deus pode nos dar é a palavra dele. Porque através da palavra dele, nosso entendimento é aberto e muitas vezes pela palavra nós revemos o nosso comportamento. Pela palavra nós paramos e pensamos, opa, pera lá, eu achei que eu estava abafando, pensei que eu fosse o último biscoito do pacote, eu pensei que eu fosse verdadeiramente o tal, a tal. Estou vendo pela palavra que eu estava enganado, equivocado. É melhor eu rever meu comportamento. É por isso que eu começo falando do ensinamento de Jesus, a importância do ensinamento de Jesus, a necessidade de nós ouvirmos. A Bíblia diz: a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. A Bíblia por si só ela fala a respeito dela mesma. A Bíblia ela ensina para nós assim, ó, não é a minha palavra como fogo. Fogo, nós sabemos a importância do fogo. Um fogo descontrolado, como está lá na região amazônica, um fogo descontrolado, ele pode destruir milhões e milhões de hectares de árvores, de plantações. Um fogo descontrolado pode destruir muita coisa na casa de alguém. Um fogo descontrolado ele pode provocar uma grande destruição. Agora a Bíblia ela ensina para nós: minha palavra é como fogo. Um fogo controlado, ele pode produzir muita coisa boa. Muitas vezes usado o fogo para fazer limpeza. Quem já morou no sítio, quem já viveu no sítio, vai saber, vai entender melhor o que eu estou falando. O fogo muitas vezes ele é usado para produzir uma limpeza naquele lugar. É um fogo controlado. O fogo controlado, ele pode produzir uma boa de uma comida, aleluia, graças a Deus. O fogo controlado, ele pode fazer com que um tijolo, com que um vaso, que são de barro, venham a ser ali preparados e aquecidos a ponto de ficar prontos para serem utilizados da melhor forma possível. O fogo, ele é importante em muitas situações do dia a dia. E a Bíblia ensina para nós que ela é como um fogo. A própria palavra de Deus nos ensina, é como um fogo. Mas também nos ensina que ela é como um martelo, que despedaça a pedra, despedaça a pedra grande. Jeremias 23, 29 vai falar disso. Como fogo e como martelo. Existem pedras muito grandes. Existem pedras que são, aos nossos olhos, obstáculos intransponíveis. Mas com a palavra de Deus, que funciona como um martelo, vai se batendo naquela pedra, até que ela vira um pó. Por isso a importância do nosso contato com a palavra. Por isso a importância de nós ouvirmos a pregação da palavra. Por isso a importância de nós estarmos sensíveis à voz de Deus. Aqui nós temos o quê? Verso 10, Jesus ensinando. Mas no verso 11,
uma mulher. E essa mulher estava doente. Mas essa mulher estava doente porque havia um espírito agindo na vida dela. E aquele espírito mantinha ela presa. Quantas e quantas e quantas pessoas, quantas e quantas famílias vivendo momentos difíceis, momentos adversos, porque estão presos ou presas por espíritos imundos que trazem o prejuízo, que trazem a desgraça, que trazem a humilhação, que trazem a dor, que trazem a vergonha. Quanta gente sendo aprisionada, por exemplo, nos vícios. Quanta gente presa no vício. O espírito, ele vem e ele põe o vício na cabeça daquela pessoa e ele fala para a pessoa assim, ó, você precisa disso. Sem isso você não consegue viver. E quando a gente fala de vício, tem gente que só pensa na bebida e na droga e no cigarro. Bebida, droga e cigarro são vícios e são problemas. Mas não é só isso que é problema. Há outros tantos tipos de vício. Há um vício que está sendo muito explorado nesses dias, que muita gente tem feito vista grossa, tem passado o pano e tem deixado para lá, que é o vício dos jogos. A pessoa, ela quer enriquecer rápido de alguma forma e ela precisa enriquecer, então muitas vezes a pessoa vai atrás dos jogos mais variados, tem muito tipo de jogo. E tem jogo que a pessoa fala, não, esse joguinho aqui é um joguinho que não tem problema, que não vai fazer mal nenhum. Olha, eu não sei, eu ouço porque está muito falado isso daí, mas eu não sei como que funciona o tal do tigrinho. Um tempo atrás era o Tigrão, né? O Tigrão que era cantado nas músicas, o Tigrão. Agora já não é mais Tigrão, agora é Tigrinho. E aí a turma joga no Tigrinho. Eu já vi 2 pessoas contando isso, falando disso na internet, que perdeu o familiar por causa de perder muito, para não dizer perdeu tudo no jogo. Que a pessoa, ela ganha 10, ela fala, ganhei 10, agora eu quero ganhar 20. Aí a pessoa ganha 20, ela fala, agora eu quero ganhar 40. E ela vai jogando, e o jogo é desse jeito mesmo, ele já é desenvolvido para agir dessa forma. Aí a pessoa vai ganhando, aí ela perde alguma coisa, eu perdi 100, mas eu já ganhei 300, então eu ainda estou com 200. E ela segue. Tem gente perdendo casa, perdendo carro, perdendo moto, perdendo muita coisa assim. Eu vi esses dias testemunho de 2 familiares dizendo que o familiar tirou a própria vida, porque perdeu tudo nos jogos. Perdeu tudo. Mas é um problema que muita gente está fazendo de conta que não existe, que não está acontecendo. Tem muito jovem, tem muito adolescente que amanhece jogando. E nos jogos que eles jogam, eles apostam muito dinheiro, eles colocam dinheiro. E tem muitos jovens se arrebentando por causa dos jogos. Mas é um problema que muitas vezes ele não é encarado como um problema. Então, os espíritos, eles vão procurando prender as pessoas nas mais variadas situações. A Bíblia não fala isso. Eu vou especular aqui. A Bíblia não diz isso. Mas será que essa mulher que estava doente há 18 anos, com um espírito, verso 11, está escrito aqui, ó, um espírito que mantinha ela encurvada, e ela não conseguia se endireitar, uma mulher que andava assim, 18 anos assim. Será que essa mulher, não está escrito isso, mas nós podemos pensar um pouco sobre isso. Será que essa mulher não era uma daquelas mulheres dinâmicas? Será que essa mulher não era uma daquelas mulheres, sabe aquela mulher
que dobra a manga da camisa, dobra a barra da calça, aquela mulher que dá uma ajeitada no cabelo e põe uma caneta no cabelo e fala: hoje eu acordei para resolver essa casa aqui, vou pôr a casa em ordem, sabe? A irmã está entendendo isso daí? Os irmãos estão comigo na reflexão. Será que ela não era uma mulher assim? Aquela mulher disposta, aquela mulher que, como a turma fala, que era igual um pé de boi para trabalhar. Será que ela não era uma mulher assim? E em algum momento o Espírito olhou e disse: eu vou travar a vida dessa mulher. Eu vou barrar a vida dessa mulher. Esse dinamismo, essa vontade de fazer, essa rapidez, essa agilidade dela, eu vou parar com isso tudo. Quer ver? E ele entrou na vida dessa mulher simplesmente para travar. 18 anos a mulher estava travada. 18 anos a vida dessa mulher não andava. A vida dessa mulher não desenvolvia, não evoluía. 18 anos. É assim que acontece muitas vezes. O inimigo, ele olha para a pessoa e fala assim, ó, poxa vida, o casamento dessa pessoa é uma beleza. Preciso dar um jeito de travar o casamento dessa pessoa. Olha, essa moça, esse rapaz, são agitados, são sacudidos. Eles fazem acontecer, eles são daqueles que fazem a diferença onde eles estão. Preciso dar um jeito de travar a vida dessa pessoa. Está vendo esse profissional aí? Está vendo essa profissional aí? Ele vai para a empresa, ela vai para a empresa para trabalhar. Vai para a empresa e bota para quebrar. O patrão conta com ele, o patrão conta com ela. Essa pessoa aí, essa pessoa faz a coisa acontecer no local de trabalho. Eu preciso dar um jeito de travar essa pessoa para que ela já não produza mais. E aí ela vai ser um profissional, uma profissional travada, e a empresa vai perder muito com a vida dessa pessoa estando travada. Está vendo aquele crente ali? Está vendo aquela crente ali? Está vendo aquele homem, aquela mulher? Ele é muito dinâmico. Na obra de Deus, ele é alguém que faz a coisa acontecer. Ele é uma pessoa, ela é uma pessoa que olha, verdadeiramente é um exemplo de pessoa. Vai para a oração, faz leitura, vai para o monte orar, vai fazer visita, faz célula, vai para o culto, ajuda no serviço social, ajuda no diaconato, ajuda na intercessão, ajuda na música, na mídia, ajuda com as crianças, evangeliza, fala de Jesus. Está vendo aquela pessoa ali? É uma pessoa muito útil na obra de Deus. Eu preciso dar um jeito de travar a vida dessa pessoa. E assim ele entra e ele vai travando. E assim o Espírito ele vai travando. Por isso tem muita gente que a vida é completamente travada. A vida de muita pessoa é completamente impedida. Muita gente tem dificuldade para viver a vida. Tem dificuldade, porque está travada. Em algum momento essa pessoa foi travada. Por algum motivo essa pessoa foi travada. Está vendo essa pessoa aí? Ela é muito feliz, é brincalhona, é aquela pessoa que chega e quando ela chega, o alto astral chega junto com ela. Ela chega antes do alto astral e o alto astral já vem acompanhando ela. Chegou, estava todo mundo quieto. É só ela chegar que a brincadeira, a risada, a alegria chega junto. Preciso dar um jeito de travar a alegria dessa pessoa. Está vendo essa pessoa aí? Está vendo? Essa pessoa é uma pessoa da paz, pacífica. Ela é uma pessoa que ela não pode ver ninguém entrando em conflito. Ela já chega intermediando, com jeitinho ela vai falando da paz, da importância da união, da unidade, da importância do amor
recíproco entre irmãos, entre amigos, entre familiares. Ela é uma pessoa muito pacífica. Por onde ela passa, ela vai semeando a paz. Preciso dar um jeito de travar a vida dessa pessoa, para que ela não fale mais da paz. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Está ficando clara a conversa, sim ou não? É importante que a conversa fique clara. Não está escrito isso na Bíblia, mas nós temos, por Deus, a liberdade de pensarmos um pouco. O que é que aquela mulher tinha de diferente? Por que que aquela mulher foi travada do jeito que ela foi? Será que Deus já não havia falado, se revelado a ela sobre uma grande obra que Ele faria através da vida dela? E quando foi falado, quando foi revelado a grande obra através da vida dela, em um descuido dela, em um momento de descuido, o Espírito veio e entrou, falou: não posso deixar essa grande obra acontecer. Porque eu comecei a conversa falando com você a respeito da vida individual das pessoas. Mas não é só o individual. É muitas vezes a casa toda está travada. Sabe aquela família que tem tudo para avançar, aquela família que tem tudo para fazer e acontecer. Aí o inimigo ele olha e ele fala: é uma família que tem tudo para acontecer, mas eu preciso dar um jeito de travar essa família. Eu preciso dar um jeito de bloquear essa família. Eu preciso dar um jeito de fazer com que essa família, eles não se entendam, eles não falem a mesma língua. Eu preciso dar um jeito de colocar discórdia nessa família. Eu preciso dar um jeito de colocar briga, confusão. Eu preciso dar um jeito. O inimigo, ele trabalha desse jeito. Ele trabalha desse jeito. Ele olha e ele fala: está vendo aquela igreja ali? É uma igreja que tem tudo para fazer a diferença onde ela está estabelecida. Está vendo aquela igreja? Ela tem tudo para ganhar muitas almas para Jesus. Aquela igreja tem uma estrutura bem definida a respeito da forma de trabalhar. Eu preciso dar um jeito de travar aquela igreja. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para travar aquela igreja? E aí o Espírito, ele acha uma brecha, e na brecha que ele acha, ele vai entrando e ele vai promovendo a confusão, ele vai promovendo a dificuldade, ele vai promovendo os problemas dos mais variados com a intenção de travar. E muitas vezes, quando nós menos esperamos, nós estamos travados igual essa mulher. Muitas vezes, quando nós menos esperamos, nós estamos exatamente igual essa mulher. 18 anos assim, sem conseguir. A Bíblia é muito clara, sem conseguir se endireitar. 18 anos assim. Alguém ia falar com ela, e ela falava: o quê? Pode falar, estou te ouvindo. Não, quero que você me olhe. Não, mas não consigo te ver, estou travada, você não está vendo? Quero que você aproveite de tal situação. Não posso aproveitar nada, você não está vendo que eu estou travado? Quero que você participe disso. Não, não dá para participar de nada, você não está vendo como que eu estou? 18 anos, a vida daquela mulher foi travada. Muita gente tem a vida travada. Travada. Não pode fazer nada, não pode participar de nada. Travada financeiramente. A pessoa não consegue comprar nem um sorvete, nem um picolé. Quer picolé mequetrefe que seja, não tem problema. De R$2, só para dar uma gelada na língua. Que é só gelo e tinta, porque não tem mais nada. Nem um sorvete de R$2 a pessoa não consegue chupar. Está cheio de gente com a vida assim. Aí a Bíblia ensina para nós o quê? Que Jesus estava ali ensinando. Naquele lugar havia uma mulher travada, encurvada, travada. E Jesus, verso 12, a Bíblia diz: Jesus vê aquela mulher e ele chama aquela mulher dizendo assim: ó, a partir de agora, essa doença não terá mais poder sobre a sua vida.
A partir de agora, aquilo que estava travando a sua vida não vai te travar mais. A partir de agora você vai voltar a fazer aquilo que você fazia. A partir de agora você vai voltar a desfrutar de tudo que você desfrutava. A partir de agora você vai produzir novamente tudo aquilo que você produzia. A partir de agora, a sua história começa a ser transformada. Meu Deus, diga amém, diga graças a Deus. E se você tem um pouquinho só de força, bate palma aí para Jesus e agradeça por esse pensamento que Ele está dando a todos nós nessa manhã. Ele está olhando para cada um de nós e está dizendo assim, ó, aquilo que estava travado começa a se destravar a partir desse momento. Mulher, você está livre. O verso de número 13, e eu paro aqui no verso 13. Olha lá o que diz o verso 13. Então colocou as mãos sobre a mulher e imediatamente ela se endireitou. Quando ela se endireitou? Imediatamente. E isso é importante, porque é a chave de ouro da nossa lição de hoje. Tão logo ela se endireitou, ela passou a fazer o quê? Louvar a Deus. A vida dela foi redirecionada agora para louvar a Deus. Tem muita gente que vem para a igreja, Jesus destrava a vida da pessoa, a pessoa se endireita e em vez dela louvar a Deus, ela vai embora para o mundo, para louvar o diabo, para louvar a carne, para louvar os prazeres desse mundo. A Bíblia ensina para nós, tão logo aquela mulher se endireitou, ela passou a louvar a Deus. Fique em pé, por favor. A palavra foi clara, sim ou não? Jesus, ele endireita. Jesus, ele destrava. Jesus, ele liberta. Jesus, ele manifesta o poder dele de um jeito muito especial. E nós vamos fazer essa oração agora. Pastor, estou com a vida travada em tal área. Pastor, o senhor falou tudo aí. O que o senhor falou é o que está acontecendo na minha vida. Parece até que o senhor estava sabendo. Eu estava pensando em chamar o senhor para ir lá em casa, comer uma torta de frango, comer uma polenta com frango. Estava pensando em chamar o senhor para ir tomar um café e comer um bolo lá em casa para contar isso aí para o senhor. Mas nem vai precisar, viu, pastor? O senhor já falou tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então agora nós vamos orar a Deus. E nós vamos dar a Deus graças por essa palavra que vai trazendo libertação sobre a vida de todos nós. Comece a conversar com o Senhor nessa manhã. Comece a falar com Ele. Agradeça primeiramente a palavra e deixe Ele tocar na sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro e agradeço essa oportunidade, oro e agradeço pela palavra, oro e agradeço pela unção, oro e agradeço pela misericórdia. Eu oro e agradeço, Deus, pelo exemplo que ficou registrado nas Sagradas Escrituras. Muito obrigado em nome de Jesus. Meu Deus, aquela mulher foi travada por 18 anos. Havia um espírito que impedia aquela mulher de levantar a cabeça. 18 anos andando com a cabeça baixa. Mas quando ela tem um encontro com o Senhor, a história dela muda. E é assim que eu oro nessa manhã. Por esse irmão, por essa irmã, repreendendo todo espírito mau, repreendendo toda força das trevas,
repreendendo toda a fúria, todo o ataque, toda a armadilha, repreendendo o que não é do Senhor, que por algum motivo e de alguma forma foi lançado, meu Deus, contra essas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a tua bênção para a glória do teu santo e poderoso nome. Diga amém. Nós vamos fazer assim,